Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O mercado está precificando queda do dólar e dos juros. Quais ações se beneficiam nesse cenário? Vamos tentar descobrir isso hoje. Meu nome é Carolina Vargas, eu sou economista, investidora, especialista na metodologia Wyckoff, uma metodologia de análise preditiva que ensina a rastrear os investidores profissionais que fazem preço nos ativos. Pessoal, meu curso A Arte Preditiva com Wyckoff, como ler o futuro do mercado, está disponível. O link da página de vendas está na descrição desse vídeo. Nele eu trago para vocês as regras da bolsa que ficam ocultas para facilitar a manipulação de mercado. Vou mostrar para vocês como, através dos indicadores de volume, conseguimos identificar a atuação dos investidores profissionais. Eu vou começar falando pelo dólar. Pessoal, o dólar, eu falo com vocês, quem me segue aqui desde o início no canal, sabe que eu falo que o dólar está em processo de distribuição. O que é distribuição? Quando os grandes players de mercado, aproveitando de notícias pessimistas, vendem o que eles compraram barato, caro. Aqui nós tivemos no passado um processo de acumulação, que é o oposto da distribuição. E aí nós tivemos a tendência ascendente. Essa é a causa e esse é o efeito apenas. As notícias negativas e pessimistas, elas só são divulgadas na mídia para manipulação, quando é de interesse dos grandes players de mercado, as questões fiscais do Brasil, enfim. Fizeram o processo de distribuição, a gente está numa região decisiva aqui, que é uma região de suporte. Perdendo essa região, pessoal, o dólar deve voltar para patamares mais baixos, 5,20, 5,10. Isso seria muito positivo para a gente, porque a nossa economia ela é muito indexada e ajudaria a conter o nosso processo inflacionário. Uma coisa que não é comentada na mídia, e óbvio que não vai ser comentado, é a questão da manipulação do câmbio, manipulação da bolsa de valores. E é só ter 2 neurônios que você vai entender como é óbvio que os grandes players de mercado fazem isso. Se eles podem fazer isso, em meio a notícias otimistas, eles compram dólar. Dólar vai a 4,50, dólar vai a 4,50, a gente compra no 5. Ninguém está preocupado, está todo mundo otimista e eles estão comprando dólar. Dólar não vai subir mais, dólar deve ir a 4,50, dólar deve ir a 4,50. Neste momento, eles estão comprando notícias otimistas, a acumulação. Vem a alta, eles precisam de quê? Notícias pessimistas para poder fazer o processo oposto, a distribuição. É muito simples, é muito óbvio. Agora, a gente precisa, para confirmar, que o dólar deixe essa região para trás, continue esse movimento de queda. Isso vai ser muito positivo. Mas nós temos que entender esse processo de manipulação, essa especulação que acontece, a manipulação cambial que acontece. Quantas empresas não tiveram que fazer hedge de proteção? Porque elas negociam, são exportadoras ou importadoras, então elas precisam fazer isso para proteger os seus balanços. E muitas empresas tiveram que fazer isso, e vocês podem ver no resultado financeiro dessas empresas como elas tiveram prejuízo com variação cambial. Além disso, nós temos assessores de investimento, gerentes de banco, indicando os clientes a fazer o quê? Investir em fundo cambial, colocar dinheiro em fundo cambial para proteger o patrimônio. Neste momento, os investidores que compraram barato vão vender o dólar caro e depois cai e a pessoa fica com prejuízo, cheia de dólar e o dólar desvalorizando. Agora nós vamos falar sobre a taxa DI, ver se confirma que isso também é uma distribuição. Se der continuidade a essa queda, vai ser muito positivo, porque também vai indicar queda de dólar e o mercado precificando queda de juros também, controle do nosso processo inflacionário. Agora nós vamos falar sobre o Ibovespa Futuro. Eu pensei que isso fosse processo de distribuição, o mercado ia perder essa região depois da notícia de ontem, porque, do meu ponto de vista, as notícias foram bem pessimistas, umas tarifas bem pesadas para a China, Índia, apesar de achar que vai beneficiar o Brasil, mas no curto prazo, até isso ficar mais claro, eu achei que o mercado fosse sofrer um pouco mais. No entanto, eles defenderam essa região e podem estar reacumulando. Então, mais uns diazinhos aí, se o mercado continuar negociando mais nesse patamar de preço, continuar nesse processo lateral irritante aqui, a gente pode ver mais um processo de reacumulação e alta. Agora eu quero comentar com você sobre IB. Eu achei que IB fosse cair por conta desse volume financeiro significativo. Essa aqui é uma região, pessoal, de resistência. Essa é uma região que o mercado está tentando passar bastante tempo. Não passou 4 vezes, está na 5ª tentativa. Estamos vendo aqui um volume financeiro significativo e ontem teve esse volume. Ontem, antes da divulgação da notícia.
Então, eu fiquei acreditando que poderia ser para queda. Hoje abriu em alta e fechou em alta. Mais um dia de movimentação de alta, a gente tendo preços deslocando dessa zona de liquidez. Isso pode se confirmar como uma reacumulação. Essa região vira uma região de suporte muito importante para a IB. Eu acho muito difícil voltar para patamares de preços mais baixos. Será o fim, para mim, na minha visão, do ciclo de baixa em IRB e início do ciclo de alta. Movida. Movida é uma empresa de aluguel de carros e essa empresa se beneficia de queda de juros, ainda mais que ela é muito alavancada, já está entregando resultados mais positivos. Então, eu estou de olho em Movida, eu já tenho uma pequena posição em Movida. Estou de olho porque essa região aqui é muito importante ser rompida para dar início a um movimento ascendente. É uma empresa como Localiza, que se beneficia de queda de juros, caiu de forma significativa, está avaliada, se não me engano, abaixo do valor patrimonial, tem que verificar, mas é uma empresa também que se beneficia de juros mais baixos. Agora nós vamos falar sobre o JHSF, está nessa região aqui, decisiva para o preço. Para mim, o setor de construção civil é a empresa que está com o valuation mais atrativo. Se vocês derem uma olhada, nós temos várias empresas do setor de construção civil que estão subindo, Cirela e outras. Então, fiquem de olho em empresas do setor de construção civil. JHSF é uma delas. Mitre, olha a configuração gráfica de Mitre. Hoje fechou acima do ponto de controle. Estou aguardando romper essa região aqui. Vai confirmar para mim o início, provavelmente, da tendência ascendente. E aí seria realmente um movimento de longo prazo, uma acumulação de longo prazo, assim como Cogna. Outra empresa, Redditor, setor de hospitais, está nesse processo de reacumulação aqui já há bastante tempo. Recentemente o ponto de controle passou para essa região. Vamos aguardar para ver se dá início ao movimento ascendente. Elbor, essa empresa, pessoal, está valendo 20% do valor patrimonial, do patrimônio líquido. Você pega ativos menos passivos, patrimônio líquido. Do patrimônio líquido dela, ela vale, o valor de mercado dela na bolsa é 20% desse valor, do patrimônio líquido. Então, essa empresa está muito descontada e perceba a configuração gráfica da empresa, que é muito parecida com Cogna. Então, aqui nós temos o ponto de controle, está negociando um pouco acima já. Vamos acompanhar mais 2 dias também, pode se confirmar aí o início de uma tendência ascendente em Elbor. Agora, eu vou com vocês para o MetaTrader 5, porque eu quero fazer alguns comentários sobre ETFs americanos. A bolsa americana está caindo, a bolsa brasileira não caiu, a bolsa da Índia não caiu muito, Coreia do Sul, enfim, eu acho que da Ásia que caiu mais foi do Japão. Mas, pessoal, a gente precisa entender que no final, desde o ano passado, a gente vê grandes players de mercado americanos reduzindo participação em ações americanas. Você pode ver o que o Warren Buffett está fazendo, ele está com um valor em caixa significativo. Os CEOs de grandes empresas reduziram também suas participações nas empresas. E o mercado já estava fazendo esse processo de distribuição neste momento. Vejam a alta da Bolsa Americana. Então, essa queda que está tendo agora é muito normal de acontecer. Então, hoje foi um dia que caiu muito mais, porque, diferentemente da Bolsa Brasileira, a Bolsa Americana subiu muito e os ativos estão mais caros lá. E aconteceu um processo de distribuição na Bolsa Americana. Na Bolsa Brasileira, não. Então, nós temos aqui a acumulação que foi feita, e esse aqui é o ETF da Nasdaq, entregou um movimento ascendente. Quando a gente vê do S&P, o S&P, pessoal, sobe desde a pandemia. Olha aqui onde está o ponto de controle no S&P. Peraí, vamos lá. Olha aqui, onde está o S&P. Olha o volume significativo na queda da pandemia. Eles compraram tudo e olha a alta. E aí, quando a gente pega o indicador volume profile, esse indicador aqui, percebam como negocia aqui no ponto de controle. Hoje um volume significativo. No curto prazo, quando a gente analisa, tivemos um processo de distribuição aqui. O ponto de controle está aqui embaixo, peraí. Nós tivemos um processo de distribuição aqui. Percebam, o preço começa a negociar abaixo, entregar um movimento de queda. Agora está chegando nessa região.
e o ponto de controle está aqui. Vai perder e continuar esse movimento de queda e buscar patamares mais baixos, ou aqui já seria um ponto interessante para compra, porque percebam que o movimento foi muito forte. Então, nós tivemos uma acumulação aqui e uma reacumulação aqui, entregou mais um movimento de alta. O S&P subiu 200% desde a pandemia. Então, para a gente, para a Bolsa Brasileira, é ótimo que a Bolsa Americana caia. Eles tiram dinheiro dos Estados Unidos, eles tiram dinheiro de outros países que já estão mais caros. Por exemplo, a Argentina já subiu bastante a Bolsa, a Índia já subiu, a China está esse conflito com os Estados Unidos. Então, os recursos vêm para cá e talvez tenha chegado a hora da Bolsa Brasileira. Então, a gente tem que aguardar os próximos movimentos, saber como atuar, aumentar posição. Eu estou monitorando as minhas posições. Quando eu identificar que esse processo de acumulação finalizou, eu vou aumentar posição em diversos ativos. Ativos do setor elétrico brasileiro, como ISA Energia, Copasa, Sanepar, que fizeram uma correção recentemente e que estão extremamente baratos, com valuation muito descontados. Fiquem atentos a esses movimentos. Eu estou já com uma posição significativa na bolsa, mas eu vou aumentar quando se confirmar esse cenário positivo que eu estou falando aqui para vocês. Por isso é importante a gente saber rastrear os investidores profissionais, porque a gente sabe quando aumentar a posição, quando não aumentar. Por exemplo, o Magazine Luiza. Eu falei que o Magazine Luiza tinha caído no final do ano passado, que era um trap de mercado. Já recuperou e, para mim, nesse cenário também de queda de juros, é outra que se beneficia. A gente tem que entender esse processo, verificar os indicadores de volume para saber como esses investidores profissionais estão atuando. No caso da Bolsa Americana, tem que tentar monitorar para ver se vai parar nessa região, porque aqui já temos uma região que pode ser um suporte, mesmo que seja temporário, ou se vamos ter uma queda maior e vai vir buscar esses patamares de preço aqui, ok? É isso, pessoal, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ontem eu errei o meu cenário, eu imaginei que a bolsa fosse cair, ser uma queda mais acentuada, o que não aconteceu. No entanto, o que eu fiz ontem foi reduzir participações em alguns ativos, como por exemplo CSN Mineração. Na verdade, eu tinha reduzido já, eu reduzi em CSN Mineração, eu reduzi em Brava Energia, empresas exportadoras. E com os indicadores de volume, eu tenho mais segurança para manter as minhas posições, como eu mantive posições de mercado interno, eu mantive minha posição em PetroRecon, apesar de ser uma empresa exportadora, eu mantive também essa posição, mas em outras empresas eu optei por sair, porque eu sabia que o mercado deveria corrigir, e eu vou recomprar no momento certo, no momento que eu tiver uma sinalização positiva dos grandes players de mercado, e por isso é importante saber analisar os indicadores de volume. É isso, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E lembrando, pessoal, não se trata de recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos. A página tem fins educacionais. Até o próximo vídeo.